Veio de Soteldo a maior das notícias para o torcedor do Grêmio. Enquanto no Campeonato Gaúcho tem letra, farpas jogadas pelo Internacional à direção e ao próprio técnico Renato Portaluppi. Depois da vinheta, nós falaremos do clima quente que se estabelece nesta reta final de estadual. Mas espera aí um pouquinho. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, vai lá, joga com responsabilidade se tiver mais de 18 anos, tá combinado? Eu quero falar com vocês que nas últimas horas o Campeonato Gaúcho pegou fogo, o bastidor pegou fogo e a competição ela já começa a se preparar para um eventual clássico Grenal nas finais do estadual. Eu digo eventual primeiro porque o Grêmio precisa confirmar a sua vantagem conquistada em Caxias do Sul no final de semana, na próxima partida contra o Caxias na Arena. E segundo porque o Inter saiu de Caxias do Sul no domingo com um resultado positivo para o que foi o jogo. Tá, o Inter poderia ter perdido, muito bem, poderia ter perdido lá em Caxias do Sul, conseguiu se sustentar e saiu com o empate, vai ter que confirmar dentro do estádio Beira-Rio. Mas ainda assim, tivemos por parte do presidente Alessandro Barcelos, presidente colorado, algumas farpas jogadas ao ar, preparando o terreno claramente para as finais do Gauchão, caso venha acontecer um clássico Grenal. O presidente Barcelos, ele falou antes da bola rolar, eu estava lá no estádio Alfredo Jaconi, fiz o jogo junto com o Tiger Jan, que acompanhei de perto, nós estávamos em Caxias, como deixamos claro aqui, e o presidente Barcelos, ele fez um discurso muito forte contra o Grêmio. É um contra-ataque, na verdade. Por quê? Porque o Grêmio está reclamando do Campeonato Gaúcho, reclamando principalmente da arbitragem do Gauchão e em dado momento até colocando o campeonato em suspeição, né? Levantando algumas suspeitas, dizendo que é o único time grande que é prejudicado. O Antônio Brum, inclusive, chegou a ser julgado no TJD por conta da declaração de que não iriam tirar, entre aspas, o campeonato na mão grande do Grêmio, e o Barcelos ele foi mais ou menos por essa linha, dizendo, olha, não tem nada ganho, não tem como tirar alguma coisa de alguém, ou tem alguma coisa ganha aqui. Segundo ponto, que o Barcelos também fez questão de colocar, ao dizer que o Campeonato Gaúcho não é várzea para esse tipo de declaração e esse tipo de jogada. O que deu para colher lá do ambiente colorado, tá? O Inter contra-ataca na tentativa do Grêmio, interpretada pelo Internacional, de condicionar a arbitragem e a politicagem da Federação Gaúcha de Futebol. O Grêmio, no entendimento do Inter, tá, está condicionando a arbitragem. E evidentemente que o Grêmio está também condicionando. Faz parte do jogo, do espetáculo. O presidente Barcelos já fez isso antes do Clássico Grenal e as duas partes estão jogando este jogo. As provocações do presidente Barcelos, elas obviamente, né, foram direcionadas ao Antônio Brum e ao técnico Renato, que estão dando este discurso um pouco mais forte. E essa onda, né, colocada pelo Inter ou aumentada pelo Inter, vai refletir logo ali na frente, sim. Lembrando que a partir da terça-feira, o Grêmio está acompanhando o sorteio da Libertadores, eu já falo sobre isso, mas a partir da terça-feira, o Grêmio promete encaminhar uma nova queixa à Federação Gaúcha por conta da arbitragem de Roger Goulart na partida contra o Caxias no final de semana. O Grêmio se sente lesado, o Grêmio se sente prejudicado por conta da arbitragem e entende que o jogo poderia ter sido mais tranquilo, com uma vantagem mais confortável, se não fosse um erro grotesco na marcação de um impedimento que existiu, que foi marcado, mas depois, né, foi avaliado no VAR e não foi marcado. Por que eu digo que foi marcado? Porque no campo chegou até a ter aquela discussão e a gente sentia que existia um consenso sobre a ideia, mas assim, ele nunca foi validado. Enfim, houve um erro ali no momento do impedimento, acho importante a gente lembrar isso, tá? E essa política pega fogo, o campeonato ele vai se afunilando e vai deixando, por óbvio, os ânimos exaltados para uma possível decisão em clássico.
A gente precisa dizer também aqui neste espaço que a direção do Grêmio, ela prepara terreno para essa reclamação após a terça-feira, mas por hora ela está no Paraguai. O Grêmio viajou rumo a Luque, sede da Conmebol, para acompanhar de perto o sorteio desta segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, para as definições dos grupos da Libertadores da América. Antônio Brum, o presidente Alberto Guerra e o executivo Luiz Wagner Vivian embarcaram ao Paraguai, uma delegação bem forte, né, os principais homens do clube, para acompanharem este sorteio. A gente precisa colocar na cabeça, tá, que o Grêmio, primeiro ponto, é a cabeça de chave, isso é uma vantagem, e que o Grêmio estreia fora de casa. São as coisas que estão definidas antes do sorteio. Por óbvio, você terá toda a repercussão do sorteio na hora da dupla KTO desta segunda-feira, que deve começar por volta das 11 horas da noite, depois do fechamento das festividades lá em Luque, no Paraguai, quando tudo estiver desenhado na Copa Libertadores da América. Dentro de campo, o grupo do Grêmio ganhou um folgão. A retomada aos trabalhos acontece apenas a partir da próxima quarta-feira. O argumento é que o grupo teve poucas oportunidades de folgar em 2024, então o Grêmio vai aproveitar a data FIFA para liberar os seus jogadores, dar uma folga grande e desta maneira compensá-los pela campanha feita até aqui. Mas a melhor notícia de todas, tá? Mesmo em meio à folga, mesmo em meio a tudo que aconteceu aí nas últimas horas, a grande notícia veio de Soteldo. O Soteldo postou uma foto nas suas redes sociais dizendo que está pronto. Essa foi a palavra que ele utilizou. Pronto. Soteldo estava em fase final de recuperação, está sendo liberado pelos médicos para treinar e há uma perspectiva que a partir da quarta-feira, quando o grupo voltar aos trabalhos lá no CT, ele, Soteldo, esteja liberado para trabalhar normalmente. E aí, cara, fica a critério do Renato utilizar ou não o jogador. Evidentemente que ele não voltará direto para o time titular, porque ele ficou bastante tempo parado. Mas a ideia é um banco, uma minutagem, preparando o terreno para uma final de gauchão. Tomara que isso se confirme, é uma recuperação rápida, tá? Tá levando aí mais de meio mês de vantagem na recuperação, era para ele voltar só lá em meados de abril, mas ele, Soteldo, já está se sentindo bem e, como ele mesmo falou, pronto para voltar a jogar futebol. Antes da gente fechar o Diário do Grêmio KTO, tá? Eu peço para você deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu quero colocar aqui apenas, tá, uma notícia muito triste que aconteceu nas últimas horas. Marco Antônio Pereira nos deixou. Meu querido colega, meu amigo de muitos anos, o Marcão, o Papagaio, faleceu aos 67 anos, na madrugada do domingo ainda, e os clubes se manifestaram aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente viu manifestações do Grêmio e do Internacional. O Marcão, que nos últimos anos havia se identificado como torcedor do Grêmio, o Marcão era muito gremista, né? Há muitos anos, desde que eu conheço o Marcão, eu sei disso e sei o que o Grêmio significava para ele. O que nunca impediu o Marcão de trabalhar com o Internacional. O Marcão, ele é o responsável pelas grandes narrações do Internacional. Mas falando para você, torcedor do Grêmio que assiste o Diário, o Marcão era um gremista veterado, renatista, um amigo querido e que acabou nos deixando filhos, deixando netos, mas deixando uma legião de fãs, de seguidores. E eu encerro e dedico esse diário aqui, o nosso trabalho das últimas horas e aquilo que vem pela frente ao grande Marco Antônio Pereira, que foi um cara muito importante lá nas nossas vidas, no tempo de Bandeirantes, dos tempos que ele era da Rádio Gaúcha, mas já convivia com a gente. Pô, o Marcão, eu que sou novo, né? Pô, eu tenho 30 anos e o Marcão sempre foi muito receptivo e amigo. E amigo. Então, um beijo para toda a família. E a gente dedica à memória de Marco Antônio Pereira essa jornada. Tchau, tchau.